Beta-terapia é um tratamento que utiliza a radiação ionizante na prevenção da formação de queloides, né? E das cicatrizes hipertróficas. Vamos explicar para o pessoal em casa, né? Esses termos muito técnicos, né? Às vezes a pessoa que está em casa não entende, né? O que significa tudo isso que eu falei? Então, a gente utiliza, né, uma placa de estrôncio, né? Essa placa ela emite uma radiação beta, né? E ela faz o tratamento como se fosse uma radiação de radioterapia, né? Então, assim, é uma radiação que a gente utiliza com finalidade de controle e diminuição da queloide, né? Então, assim, ela é uma, como que eu posso dizer? Para vocês ficarem mais fáceis. É como se fosse uma plaquinha que emite radiação, né? Acho que é mais fácil para vocês entenderem, mais sucinto. E essa radiação, né? Ela provoca alguma dor, pode ter uma contaminação, né? Quando diz nome radiação, assusta, né, doutora? Sim, não. Isso é importante também, que às vezes os pacientes eles acham que a gente vai fazer o tratamento e eles vão ficar radioativos. Não, tá? A gente utiliza, como eu falei, essa placa, ela vai ficar em contato com o tecido do paciente e só durante o tratamento. Então, o paciente pode fazer suas atividades normais, pode ter contato com gestante, com criança, idoso, não tem problema nenhum. Não dói também, não tem contraindicações, algumas específicas, então a gente pode utilizar tranquilamente. Qual é a diferença entre a cicatriz normal, comum, e a chamada hipertrófica? Qual que é a diferença? Então, assim, a cicatrização, a gente tem a ação de fibroblastos, a gente tem a ação do colágeno. Então, a cicatrização comum, tudo está funcionando direitinho, né? Numa cicatrização hipertrófica, a gente tem uma hiperproliferação dos fibroblastos, mas nada muito exacerbado. Então, assim, a gente não vê nenhuma elevação da pele, a gente vê que aquela cicatriz ela vai ficar localizada, ela não vai crescer além daquela região. Então, ela é um pouquinho uma cicatrização um pouquinho deficiente, assim, esteticamente. Eu ouvi uma explicação, né, que o colágeno, ele tem uma quantidade maior e aí essa produção de colágeno é de forma exagerada e por isso fica aquela cicatrização irregular, é isso? Isso. Ela é um pouquinho diferente da queloide. A cicatriz hipertrófica, ela não tem um extravasamento, ela vai ficar mais localizada. Já a queloide, não. A queloide, essa hiperproliferação de colágeno é um pouquinho mais além, né? Então, ela tem um pouquinho mais de hipercicatrização e a queloide, ela já cresce além dos limites da cicatriz. Então, ela vai ficar mais elevada, ela é um pouquinho diferente ainda da cicatriz hipertrófica. Então, assim, a cicatrização normal, aí tem a cicatriz hipertrófica e a queloide, que é um pouquinho mais além da hipertrófica. Poderia-se dizer que é algo que desagrada mais, que deixa, por exemplo, uma mulher que fez uma cirurgia, né? Bariátrica ou cirurgia para ganhar neném ou qualquer uma outra. A cicatrização dela, ela não ficará algo normal, né? Que vai provocar uma insatisfação nessa pessoa, né? Geralmente elas já apresentam, né, uma cicatriz elevada, né, que é diferente da hipertrófica, causa dor, o paciente pode ter dor, pode ter desconforto, coceira também, né, que a gente chama de prurido local, então é muito comum, né, e realmente, esteticamente, é o que mais incomoda, né, os pacientes. E pode ser realmente em qualquer lugar, tanto em mama, cirurgia pós-mamoplastia, qualquer tipo até mesmo atrito, alguns outros fatores podem desencadear. Ela aqui diz que incisão cirúrgica, queimadura ou póstula, né, por acne, também pode acontecer. Sim, isso, doutora? Também pode. Acne, piercings também pode acontecer. Então, paciente que coloca um piercing e já logo depois já avalia, já verifica, né, aquela cicatrização irregular e já tem o aparecimento do queloide. Então, sim, todos esses são fatores, né? Abrasão antes, trauma, cirurgia, queimadura, tudo pode ocasionar. E independente da idade, tá? Pode acontecer em qualquer idade.
Nesse caso, doutor, por exemplo, uma pessoa que está querendo colocar um piercing, aqueles alargadores de orelhas, né, doutora? Sim, pode acontecer também, né? Infelizmente pode. O ideal seria que a pessoa fizesse um teste antes, alguma coisa. Tem como fazer isso para você saber se você vai ter uma boa cicatrização ou não? Então, na verdade, não tem como fazer o teste, porque assim, tem alguns pacientes que fazem algum tipo de piercing, não dão nenhuma alteração, mas vai fazer uma cirurgia e apresenta o queloide. Então, ela é muito variável, né? Não tem uma regra. E o paciente pode ter tido uma queloide, ele pode fazer cirurgia e de primeira vez ele pode não ter a recidiva, né? Que é o retorno da queloide. Também pode acontecer. E uma dúvida que me surgiu agora, como que eu sei se vou ter uma cicatrização normal ou não? Por exemplo, de criança, isso já aparece, ou eu posso ter uma cicatrização boa e depois, numa certa idade, que eu for fazer uma cirurgia, pode dar problema. Como que eu sei se isso pode acontecer comigo ou não? Sim, vou dar até um exemplo bem fácil. Criança, né? Cai, machuca, geralmente quando já tem uma predisposição, eles já apresentam já desde a infância uma queloide. Já pode acontecer. A cicatrização dele já não é normal. Sim, já não é normal. Então os pais já têm que prestar atenção nisso, já né? tem que ficar alerta, né? Porque se acaso for fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, já está ciente, né, que isso pode acontecer. Tá. Você já respondeu, mas em alguns casos pode haver dor ou coceira associada à cicatriz, né? Sim. Essa dor, essa coceira, ela acontece em todos os casos ou em alguns casos específicos? Geralmente, os pacientes, eles apresentam essa coceira e dor, que é o que incomoda muito, né? Então, os pacientes têm muita dor, muita queixa de coceira também, né? Que é o prurido. Então, 80% dos pacientes vão ter algum sintoma. Isso pode ser genético? Pode vir já da herança familiar? Pode ter fatores genéticos, mas a gente sabe que por tudo que a gente já de estudos e tudo, a gente viu que é mais comum na raça negra. Então, assim, você já tem uma predisposição, né, na raça negra. Isso torna um pouquinho mais comum. São casos, uma porcentagem maior, Sim, né, nas pessoas de raça negra. Tá. Você já explicou, eu ia perguntar o que é fibroblastos, porque você disse essa palavra, né? E a dona Maria, às vezes que está assistindo lá, pode não saber o que significa. Então, os fibroblastos, eles são as nossas células que são responsáveis pela cicatrização, né? Então, são elas que lá, quando a gente machuca, são elas que vão lá e vão fazer o reparo celular, né? Então, além delas, o colágeno, enfim, toda uma cascata que a gente tem para poder fazer a cicatrização. E aí, a queloide, como a gente está falando, é uma desregulação nessa cascata, ou seja, alguma coisa está proliferando mais do que controlando. Então, aí a gente entra com a beta-terapia justamente para isso, para a gente dar uma paralisada na hiperproliferação celular e deixar ali as células mais tranquilinhas para que não ocorra o novo crescimento, né, o aumento da lesão. Isso é controlável, doutora? Sim, é controlável. A gente tem taxas de controle, né, com a beta-terapia. Obviamente tem uma chance de recidiva de 35% a 40%, mas localmente a gente consegue um bom controle. Existem pacientes que a gente precisa refazer o tratamento. Não é o ideal, né? Mas a beta-terapia, como é uma radiação superficial, ou seja, ela tem uma penetração muito pequena na pele. Então aí a gente consegue, depois de um tempo, reavaliar cada caso e a gente pode sim refazer até o tratamento. Sim. Como é feito o procedimento da beta-terapia no paciente? Nossa, doutor? É muito tranquilo, né? Então, ninguém precisa ficar com medo, né? Assim, é muito tranquilo. O paciente, geralmente, eles precisam fazer a cirurgia, eles tem que tirar, né? Fazer a retirada da queloide. E aí, eles vão direto para a clínica. Esse tratamento, o ideal é que ele seja feito em até 24 horas, no máximo. Então, o ideal,
fez o tratamento, fez a cirurgia, já vai para a clínica para a gente poder fazer a beta-terapia, em que a gente utiliza, como eu falei, uma plaquinha pequena de 2 centímetros em que a gente coloca em contato com o paciente, tá? Então é muito tranquilo, o paciente não sente nada na hora, não fica radioativo, então podem ficar tranquilos e sem medo. Doutora, você disse que a partir do momento, 24 horas após a cirurgia, significa que se eu fiz uma cirurgia já há muito tempo e tenho esse problema, não tratei na época, eu não posso mais tratar, não terei êxito em fazer um tratamento depois de um certo tempo, ou existe essa possibilidade? Isso é uma coisa que muitos pacientes me questionam, né? Doutora, mas eu tô com uma queloide, eu não posso fazer só a beta-terapia? Não, não pode. Assim, existem alguns estudos que mostraram até uma taxa de recidiva de 93%, ou seja, vai voltar. Então, a gente não vai fazer com a queloide presente, tá? Mesmo porque o tratamento com a beta, ela tem uma penetrância de 0,5 centímetro. Então, se a lesão já tem 2, 3 centímetros, a gente não vai conseguir tratar corretamente. Então, por isso que a gente precisa fazer cirurgia, o cirurgião faz a ressecção e aí a gente vem com a beta-terapia. Pode explicar, por favor, doutora, para o pessoal em casa, o que é ressecção? Ressecção, gente, é retirada. Então, eles vão a remoção, cirurgia, né? Isso. O doutor vai retirar esse queloide. Isso. E esse tratamento da beta-terapia é para que não volte. Isso, é aquilo que eu falei, aquela coisa de vou paralisar ali aquela ação daquelas células que estão loucamente ali querendo crescer. Entendi. Então, eu preciso dar uma acalmada nelas para poder dar certo e não voltar a doença. Entendi. Algumas pessoas, né? Há alguma restrição? Por exemplo, mulheres grávidas ou pessoas com algum tipo de doença, há alguma restrição para esse tipo de pessoa? Então, a beta-terapia, como ela é um tratamento bem superficial, ela teria uma contraindicação que é em gestantes, tá? Gestantes realmente a gente não faz, tá? Mas dependendo da região, mesmo em lactantes, não tem problema, tá? Idosos ou crianças podem fazer também, tá? E durante o tratamento não tem nenhum efeito, então eles podem fazer o tratamento tranquilos, sem problema algum. Mais uma pergunta, pessoal. As mulheres que estão amamentando, pode passar pelo procedimento? Pode, não é nada transmitido pelo leite, então elas podem fazer dependendo da região. Né? Então, vamos supor que a paciente está fazendo justamente na mama, vamos supor que ela fez um procedimento, está com uma queloide pequena na mama, mas está amamentando, aí a gente não vai fazer, né? Mas se for na perna, no joelho, uma região longe, não tem problema, tá? Ela pode continuar amamentando normalmente. Amamentando normalmente. Você já disse, né, que eu ia perguntar se o tratamento provoca dor no paciente. Eu acho que isso as pessoas têm um pouco de medo, né? Será que vai doer, né? Mas como você disse, não... Não, morrem de medo, fiquem tranquilos, não dói, que não sentem nada, na verdade, né? É uma plaquinha, eu não posso trazer aqui porque é radiação, né? Eu posso trazer, andar com ela aqui do lado. Pra mostrar. Mas realmente não pode, né? Assim, ela é pequena, tranquilo de usar, então não tem problema nenhum. Não vai causar dor. Não vai causar dor. Quantas sessões são necessárias, né? E qual é a duração do procedimento? Bom, a duração do tratamento varia um pouco. Ela pode ser feita de 3 dias até 10 dias, né? Eu gosto muito do fracionamento de 10 dias, que o controle local aparentemente parece ser maior. A experiência é minha, tá? Mas assim, no aparelho, na sala de aplicação é rápido. Na verdade, assim, demora de acordo com a extensão da lesão. Então, se for uma lesão muito extensa, pode demorar meia hora. Se for uma lesão pequena, né, uma cicatriz, né, na verdade, pequena, pode demorar 5 minutos. Então, assim, varia de acordo com a extensão da cicatriz pós-operatória. Do tamanho ali, tamanho, né? E quantas sessões são necessárias? Isso, geralmente de 3 a 10. 3 a 10 sessões. 3 a 10. Tá. Quais são os valores cobrados na rede de saúde? Porque depois nós vamos falar que esse tratamento existe na rede de saúde pública, né? Mas caso na rede privada, custa em média quanto para...
Então, tudo vai variar de acordo com a extensão da lesão, né? Então, assim, a gente tem tratamentos que variam de R$500 até 2.500, às vezes mais, 5.000, 10.000, depende muito. Mas esse tratamento, quando o tratamento é o tratamento todo? Todo o né? tratamento, o acompanhamento médico, tudo está incluso. E aqui em Cuiabá, onde são oferecidos esses tratamentos? São vários lugares? Não, na verdade, assim, é quase no centro-oeste, né? Porque a gente trabalha lá no serviço, né? No Centro de Oncologia e Radioterapia, que a gente faz o procedimento, e aqui no Mato Grosso é só lá, né? Só lá, né? Só lá. Esse procedimento é feito também na rede pública de saúde, né, doutora? Sim. E muitas pessoas não sabem, né? Desconhecem. Muitas mulheres, eu acho que as mulheres se incomodam mais, né? Com a parte estética, né? Pode ficarem... eu acho que é uma coisa que deve causar... quem tem esse problema, um pouco de constrangimento, né? Aqui em Cuiabá existe locais que oferecem o tratamento de graça. Onde são esses locais? A gente faz na mesma clínica, a gente também presta o serviço para o SUS, né? E lá as pacientes vão fazer a cirurgia, né? E aí eles, depois da cirurgia, também vão para lá. Logicamente tem que passar em uma consulta antes, para a gente poder solicitar o tratamento, né? Mas a gente tem feito com um volume até bom, né? Mas a gente precisa que os cirurgiões, eles indiquem também, né, a beta-terapia. E com os casos que a gente tem, nós temos tido um ótimo controle local. Então, com certeza, isso já é um estímulo para a gente poder prescrever, né? Doutora, você pode citar o nome, né, desses locais onde são oferecidos esses tratamentos? Sim, como eu falei, no Centro de Radioterapia e Oncologia lá da Santa Casa. Da Santa Casa. Fica, né? em anexo à Santa Casa. E aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, é só entrar em contato que a gente está à disposição. Mas, por exemplo, eu sou uma mulher, né, que, hipoteticamente falando, que eu estou precisando fazer esse tratamento. Qual é o passo a passo? Eu tenho que ir a um posto de saúde, uma policlínica, ter um encaminhamento médico? Como que eu vou ter acesso a esse tratamento? Isso, é esse caminho mesmo. Então, assim, os pacientes, geralmente, eles passam por uma avaliação, começam no posto de saúde, eles são encaminhados para o cirurgião, ou cirurgião plástico, ou cirurgião geral, e eles avaliam o caso, fazem a ressecção, né, ou seja, fazem a cirurgia e aí depois são encaminhados para a gente. Só que esse depois encaminhado já é para fazer o tratamento, então não pode, tem que ser respeitado aquele tempo que eu falei. Então o ideal é passar em uma consulta antes de fazer a cirurgia, para a gente deixar tudo alinhado para poder fazer o procedimento logo em seguida. Então isso é importantíssimo. E essa cirurgia? Não é a doutora que faz, mas tem casos, você atende diversos casos lá, né? O que as pacientes relatam? É difícil ter acesso à cirurgia para a remoção dos queloides e posteriormente fazer a beta-terapia? Ou como que funciona? Há uma facilidade? Como que funciona? Então, pelo SUS, não tem... Antigamente até tinha um pouco de dificuldade. Porém, hoje em dia os pacientes estão tendo acesso, né, à cirurgia, não é tão difícil, tá? Eles já vêm encaminhados, então eles já passam por todo esse processo de orientação, né, para onde ele tem que ir, para onde não, e ele já vem com o paciente, a gente já recebe já avaliado pelo cirurgião, né? Então, assim, tem alguns serviços, não é na UPA, na policlínica, né? Então, eles vão ser direcionados para o serviço que tem, ou centro de cirurgia plástica ou de cirurgia, que seja no Júlio Miller ou que seja algum outro hospital para fazer o procedimento e depois ser avaliado por nós. Então já tem que estar tudo correto, né? Então ele não vai chegar no cirurgião e já vai fazer cirurgia, não, tudo tem um processo, né? Tem até liberação, tem vários processos até ele fazer o procedimento. Então a gente tem tempo para poder organizar tudo isso, passar no cirurgião, depois passar na radioterapia, então tem tudo certinho. Como nós estávamos dizendo, é um tratamento ainda muito pouco conhecido. Sim. E por consequência, eu acho que não deve ser muito procurado, né, doutora? Então, ou existe uma grande quantidade de pessoas procurando esse tratamento? Na verdade,
Tem pessoas procurando, né? A gente já tem divulgado o procedimento, os cirurgiões aqui do estado são super atualizados, eles estão atentos a todos os procedimentos, porque não é só a beta-terapia que a gente pode fazer, né? Então, eles estão super atualizados e eles acabam mandando. Então, a gente tem visto um aumento na procura, né? Mas, realmente, eu acho que pela divulgação, pouca divulgação, os pacientes não chegam. Então, tem essa questão de aumento, né? Não está o ideal ainda, mas a gente, aos pouquinhos, né? A gente vai divulgando e aí as pessoas vão procurando saber e investigando para chegar até a gente. Isso, com certeza, eu imagino, né, que sejam as mulheres que mais procuram, né, pelo tratamento. Não, homens e mulheres. Homens a quantidade está igual. Na verdade, assim, as mulheres elas fazem mais procedimentos, né? Mas os homens também apresentam queloides. Também, porque é atrito, às vezes é um piercing que coloca, às vezes uma cirurgia que tem que ser feita, mas tem. E assim, é importante a gente tratar a queloide no estágio inicial, né? Para que não ocorra deformidades, né? Então, assim, esse tratamento é importante, não é uma coisa banal, não é só estética. Não é só estética, não, de maneira alguma. Qualidade de vida, né, doutora? Qualidade de vida, com certeza. Então, nós recebemos aqui a doutora Manuela, né? Doutora, se você quiser falar alguma coisa que não foi perguntada durante a entrevista, ressaltar alguma coisa, fique à vontade, né? Para falar com o pessoal de casa, né? A importância desse tratamento, que já falou, né? Mas seria bom, né? Então, se você tiver algum problema de pele, procure seu cirurgião, procure, se você não tem um convênio, procure seu posto de saúde para que eles possam te encaminhar corretamente para passar com o cirurgião e a gente agendar, fazer uma avaliação, tá? Fique tranquilo quanto à beta-terapia, que não é nada de outro mundo, é um tratamento bem tranquilo, bem simples, tá? E só precisa respeitar todo esse processo para que dê tudo certo e a chance de recidiva, que é voltar à doença, diminua bastante. Doutora, atende também numa clínica particular, né, doutora? Atendo também. Se quiser deixar o endereço, o telefone para as pessoas que precisarem do tratamento entrar em contato, pode deixar, por favor. Obrigada. Então, eu atendo na clínica Tesa Estética, ela fica no bairro Quilombo, qualquer coisa vocês podem procurar, depois eu vou deixar o contato e a gente está à disposição para avaliação e indicação e o que precisar, a gente está à disposição. Nós agradecemos a sua vinda aqui, né, esses esclarecimentos, né? Muito obrigada, doutora. E esse assunto, gente, é um assunto que aparentemente não é importante, mas é muito importante. Como a doutora disse, né? Não é só estética, né? Causa dores, né? Causa coceira, incomoda, né? Eu acho que para as mulheres acaba interferindo na autoestima da mulher, né, doutora? Com certeza. Então, é muito importante, sim, se você tem um problema parecido, busque por tratamento, porque existe o tratamento na rede pública de saúde, tá? Se você não tem condições financeiras, você pode buscar na rede pública de saúde.